senão começa a focar. Né? Mas é bom. Nossa. Isso aqui é bateria, não vira pra caralho. Aqui você me perguntou lá coisa para o seu canal. Não sei se você confirmou. Deixa eu só. Tudo bem, Rafael? Tranquilo. Pode ir. Rafa, bom dia. Como que o grupo reagiu, né, a esse último jogo? Talvez tenha sido o jogo que o grupo, durante os 90 minutos, tenha mais oscilado. O que o Omar procurou corrigir aí durante essa semana e agora, né, reencontrando o torcedor para uma sequência de 2 jogos em casa? Bom dia. Bom dia, tem razão. Acho que foi o jogo que a gente mais oscilou na partida, né? Acho que todos os jogos acontecem um pouco de oscilação na partida, mas esse jogo aconteceu muito. Acho que o primeiro tempo da gente foi bem abaixo do que a gente estava mostrando, né? Não é à toa que tomamos o gol, tivemos um pouco de sufoco, mas ajeitamos ali no segundo tempo logo e construímos mais chance de gol, fizemos o gol e tivemos a chance de sair até com resultado positivo. Só que o empate fora de casa foi bom também. Rafa, o ataque passou por algumas mudanças ali, questão do Everton Brito, aí tem o Marcelinho, que também durante a semana não vem trabalhando. Como que vem sendo esses trabalhos com quem vem entrando para você se adequar? Muda um pouquinho a característica, claro, cada um tem sua característica ali, mas como que vem sendo esse trabalho para chegar o mais adaptado possível para sábado? A característica muda bastante de quem vinha jogando, né? Estavam bem entrosados ali na frente. O Marcelinho com o Everton, infelizmente acontece lesões, acontece desfalques, por isso que o elenco é grande, né, para conseguir suprir essas faltas. Eu acho que faltou um pouco de entrosamento ali nesse jogo, principalmente, mas trabalhamos bem essa semana para conseguir fazer um bom jogo no sábado. Como é que você se sentiu naquele posicionamento de primeiro tempo, né? Você deu um passinho para frente, encostou mais ali no Carlos Henrique, fez uma função diferente. Como é que você se sentiu? E no segundo tempo você voltou para a sua, aí a coisa fluiu um pouco mais, você conseguiu achar alguns bons passes, inclusive foi um dos destaques do jogo. Então, não é uma posição nova, mas só que não é uma posição que a gente vinha atuando, né? Então, sentimos um pouco de dificuldade no jogo por causa disso. Só que nos treinamentos a gente tinha vindo bem, treinando daquele jeito, né? Mas acontece diversidades no jogo e, como você falou, no segundo tempo a gente voltou o que está acostumado a jogar e conseguimos construir as chances de gols. O Rafa, o Paraná vai enfrentar de novo um time que acabou de mudar de técnico, né? Já tinha acontecido contra a Portuguesa, o técnico Osmar Loss já chegou falando que vai fechar a casinha contra o Paraná, que sabe. É mais um jogo, um exemplo do que foi contra o Santo André, que vai ser um jogo de muita paciência também para conseguir. Vocês estão esperando realmente um adversário mais retrancado, principalmente até pelo Paraná já estar na liderança e ser um time que já está sendo visado também? Sim, eu acho que vai ser um time que vai procurar jogar no contra-ataque. Como eu tinha falado, os times agora no segundo turno vão vir contra o Paraná diferente já, né? Principalmente aqui dentro de casa. Mas a gente tem que saber jogar esses jogos, né? Eu acho que tem que ter um pouco de paciência ali, rodar a bola bastante para achar os espaços. E, Rafa, apesar da atuação ruim no primeiro tempo, o Paraná manteve uma distância para o quinto colocado de 8 pontos. Agora tem uma sequência dentro de casa que pode alcançar o número mágico, que a comissão técnica vem falando, para garantir uma vaga aí no mata-mata. Como que o Feitosa tem passado para vocês a importância desses 2 jogos,
até para mudar um pouco o olhar, né? Pensar ali em primeiro, segundo lugar, já pensando no mata-mata. Sim, verdade. Por mais que não fizemos um bom jogo, como você falou, acho que não saímos derrotados, então tem um ponto positivo. Esses 2 jogos em casa vão ser crucial para definir a classificação. Jogar em casa, a gente vai jogar para cima para tentar os 3 pontos sempre, né? Então acho que se a gente conseguir essa vitória agora no sábado, a gente vai encaminhar bastante. O quanto que ainda não sei se está confirmado, mas enfim, não jogou o último jogo, talvez você possa até falar mais sobre isso, né? O Marcelinho. O quanto que a ausência dele tira um pouco dessa criatividade, né? A gente sabe que você se entrosou muito bem com ele ali, você às vezes cai pelo lado, às vezes é ele, os dois fazem uma movimentação interessante ali no meio de campo. Qual a falta que esse jogador faz quando ele não está? A falta do Marcelinho é grande para todos, né? Não só para mim ali que tá mais entrosado com ele ali na frente, troca de função toda hora. Eu acho que a perca dele nosso time sentiu bastante por ser um cara de liderança também dentro do time, né? Mas é como eu falei, os jogadores que não estão jogando e estão entrando no lugar dele, eu acho que tem que dar valor para eles também, né? Porque estão treinando firme, então acho que o time todo, o elenco todo tá bem preparado. Rafa, como é que vocês, jogadores, esperam ver o clima na Vila, né? A gente está vendo uma sintonia, uma sinergia legal entre o time e a torcida, a expectativa de mais um grande público. Quanto o torcedor tem sido importante nessa caminhada de vocês, até para manter esse bom rendimento, né? Não apenas de resultados, mas as boas atuações aqui dentro. A gente espera de novo ver o torcedor nos apoiando. Eu acho que hoje os jogadores do Paraná se sentem muito empolgados em jogar em casa pelo fato da torcida, né? Que há muito tempo não estava se sentindo assim, a torcida e os jogadores unidos. Então acho que é um clima bem empolgante para nós jogadores também. Só que temos que manter o pé no chão para conseguir fazer as melhores jogadas, ter paciência também, porque, como eu falei, o time deles vão vir provavelmente bem fechado, e a vitória sempre é difícil. Na Série D, a gente tem visto a característica de jogos com poucos gols, né? E essa paciência que você está se referindo, Rafael, como é que é dentro do campo, principalmente quando é em casa, né? Ainda que o torcedor do Paraná tenha, né, também entendido bem, né, isso, não está assim tão ansioso, não está naquela, o gol não sai, já começa a cobrar, não, o torcedor tem sido paciente, mas como é que é dentro de campo controlar isso? Dentro de campo é mais difícil, né, controlar, porque o tempo vai passando, se o gol não vai saindo, eu acho que começa a forçar algumas jogadas que não deveria forçar, então, mas é natural, a gente que joga bola, a gente tem que ter essa paciência, tem que saber que são 90, 95 minutos de jogo e o gol pode sair no começo quanto pode sair no final. A vitória vai vir do mesmo jeito, então tem que ter paciência para isso. Rafa, a gente falou bastante do último jogo, que acabou sendo uma das piores atuações ali, pegando o primeiro tempo. O que o Feitosa passou de ajustes, pensando o que aconteceu no último final de semana em um jogo dentro de casa? Eu acho que foi mais ajuste de postura mesmo dos atletas, né? Entramos, como eu falei, entramos um pouco desligados no primeiro tempo, e se acontecer isso no jogo, o jogo fica difícil. Foi o que acabou acontecendo, entramos desligados no primeiro tempo e o jogo se tornou difícil. Eu acho que é só a gente entrar um pouco mais concentrado, igual entrando nos outros jogos, que não vamos passar tanta dificuldade. O Rafa, são 2 jogos em casa, né? 6 pontos, liquida a classificação. Você acha que essas 2 partidas coloca, com 2 vitórias, 2 bons resultados, coloca o Paraná já pensando ali em ficar em primeiro e segundo lugar? E outro questionamento também sobre o Rael, né, o lateral esquerdo. O que muda para vocês ali do ataque, já que é um lateral que apoia mais do que o César? Então, as 2 vitórias vai ser de suma importância para a classificação, né, como você falou. Essas 2 vitórias a gente já começa a olhar ali para cima para quem que vai se classificar em primeiro ou não, né? Então é muito importante isso. O fato do Rael muda um pouco a característica, como você falou, o César é um jogador mais consistente defensivamente e o Rael é mais consistente ofensivamente, né? Mas a gente vem treinando bem, ele vem fazendo bons treinos para conseguir desempenhar o seu melhor futebol ali na lateral esquerda. Fechou. Valeu, obrigado, tá? Valeu, obrigado.
Vamos lá, rapazes. Os nossos fiéis jornalistas, apoiadores. Omar, o jogo contra o Santo André, talvez ali durante os 90 minutos tenha sido o jogo que o Paraná mais oscilou, principalmente pelo primeiro tempo. O que você procurou fazer, né, nessa semana, corrigir, né, o que você achou que foi feito de errado? E esse jogo contra o Cianorte, o Paraná volta a jogar em casa, volta a jogar diante do seu torcedor. A gente sabe que o Paraná em casa tem uma postura mais agressiva. O que você trabalhou aí em mais uma semana cheia importante para enfrentar o Cianorte? Tá. Tem um detalhe, algumas questões importantes. Como eu sempre falo, a gente vai jogar com qualquer gramado, em qualquer situação de clima, enfim, a situação do gramado, mas nós jogamos lá com um gramado sintético, que a orientação oficial, até onde eu sei, nos jogos que, por exemplo, eu participei, eu tive a oportunidade de trabalhar em Libertadores, a orientação, em tese para ser seguida, é para molhar o gramado, para o jogo andar um pouco, para o espetáculo ficar melhor, né? Então nós pegamos um gramado sintético seco e isso deu uma característica um pouco diferente para o jogo. De qualquer maneira, nós tivemos no primeiro tempo, contra o Santo André, uma posse de bola no campo do adversário, e eu estou falando isso porque eu revi o jogo todo, mais de uma vez, uma posse de bola no campo do adversário melhor do que normalmente nós temos quando jogamos fora de casa. E no segundo tempo, nós fomos um pouquinho mais agressivos, chegamos um pouquinho mais no gol do adversário. Então, em relação ao jogo do Santo André, efetivamente, sob a perspectiva do nosso time, eu não acho que tenha grandes correções para fazer. Não acho que tenha grandes correções para fazer nesse aspecto. O Santo André conseguiu ser um pouco mais, atingir um pouquinho mais o nosso gol. Acho que o Felipe fez 2 ou 3 defesas, uma de um chute de fora da área, de uma bola lançada. O Felipe defendeu bem, que foi no segundo tempo. Uma outra que nós quebramos a linha, teve uma quebra de linha ali que normalmente não tem acontecido com a gente, e ele se posicionou em pé ali, então foi uma defesa boa, mas jogamos contra um time num gramado sintético seco, que fez 17 faltas no jogo, ou seja, picotou o nosso jogo o tempo inteiro, e aí não é crítica, é só uma constatação, e isso talvez dê uma impressão que a gente tenha que fazer grandes correções. Não é necessário, eu acho. É um outro perfil do Cianorte, com outro perfil de treinador também, que deve mobilizar muito o time adversário, né? Então, se tivesse alguma correção Ferraz para fazer, a gente não desmontar a nossa maneira de defender, manter o nosso perfil defensivo, e com essa segunda maneira que a gente está achando de jogar, estamos buscando jogar, para conseguir ter um pouquinho mais a bola no campo do adversário. Eu acho que é isso. Omar, no jogo diante do Santo André, o time teve 3 mudanças. Claro, todas as mudanças se conectam, mas essas principalmente, porque você tem o Marcelinho que joga caindo pelos lados, o Brito e o Rael, que também joga ali pela esquerda. Essa questão do entrosamento, nessa semana, você acha que pode ser uma coisa que pode fazer a diferença, pensando no próximo jogo? As conexões do jogo, que a gente pode falar em conexão, em troca de passe, em movimentação, né? Elas são um pouquinho diferentes do treino. O treino te dá um entrosamento.
Mas quando o jogo se apresenta, a gente consegue enxergar coisas que às vezes não enxerga, por mais que a gente treine, né? Pode ser que sim. Eu não tenho essa convicção que isso possa acontecer, mas a tendência de um time que joga mais vezes juntos é se entender um pouquinho melhor, né? Às vezes acontece o contrário. Começa a jogar junto e começa a haver um embaralhamento ali por conta dos movimentos que são feitos, enfim. E isso os jogadores acabam se atrapalhando se não houver uma organização boa de movimentação, né? Mas eu suponho que nós possamos ter uma melhor troca de passes, né? Repetindo o time ali. Nós treinamos todo mundo juntos, né? Mas todos os jogadores treinam nas funções, a gente tenta fazer com que todos cumpram as funções, participem da estratégia do próximo jogo, que entendam a estratégia do próximo jogo, mas jogar junto ajuda bastante. O Marcelinho ainda sente uma fadiga na panturrilha, então não é o momento de correr algum tipo de risco, então ele não deve jogar. O Everton tem condição de voltar, não necessariamente vai voltar jogando, mas tem condição de voltar. Treinou uma parte no time que inicia jogando e outra não, durante essa semana. Ainda temos o treino de amanhã. E, enfim, pode ser que isso nos ajude um pouco. Caso ele entre jogando, a gente consiga conectar mais os passes. Ele é um jogador agudo, muito agressivo, né? Muda um pouquinho o perfil mesmo. Omar, ainda com relação ao time, né, não seria injusto a gente fazer uma avaliação definitiva aqui por um jogo, ainda mais num gramado sintético. Enfim, estou falando a respeito da lateral esquerda, né, quando você utilizou o Rael, sofreu bastante no primeiro tempo e depois houve uma proteção ali pelo lado em que ele já não sofreu tanto. A gente até falou sobre isso lá depois do jogo. Mas eu queria que você falasse se o César volta ou se você vai dar uma sequência para o Rael. O Rael deve jogar. E na situação que nós tomamos o gol, na hora do gol, eu tinha enxergado, né, a gente fica com a fotografia do lance e não com o lance fluido, como se fosse um vídeo na memória, né? Então a fotografia que eu tinha do lance era o Rael na frente do Moisés. E não aconteceu isso, você vê que loucura, né? Não aconteceu. O Moisés estava na frente do Rael, foi mais uma bola alçada do Santo André, nós perdemos a bola, eles lançaram a bola rapidamente, a jogada individual do Will, mérito total dele, mas estávamos com os nossos dois zagueiros controlando o corredor central ali, e depois mérito do Éder Paulista em fazer aquele gol de letra, né? O que talvez nós pudéssemos ter feito era a opção do passe. Tinha o Rael aberto e a gente tentou por dentro, mas o que eu digo para eles, nós temos que tentar, a escolha está no pé do cara, e a gente tenta instrumentalizar os jogadores para ele ter as opções. Se ele não tiver as opções, é um problema meu. Ele tem que ter as opções. A gente tem que treinar isso. Se eu treino as opções e eles não realizam, o problema é meu, né? Mas ele tem que ter as opções. E ele tinha duas opções, uma por fora e uma por dentro. Ele tentou por dentro, o adversário viu. Talvez isso pudesse ter evitado o gol. A opção diferente. Mas depois que a gente errou o passe, a jogada foi muito rápida. Então, e depois no segundo tempo, o Rael, ele por si próprio se equilibrou no jogo e fez um bom jogo. O que ele pode melhorar, ele é um jogador que tem drible, que tem uma boa troca de passe na tabela, e isso ele pode melhorar, porque defensivamente no segundo tempo ele melhorou, e quando houve um desequilíbrio ali no primeiro tempo, não foi só por conta dele, foi o conjunto da obra ali do nosso lado esquerdo que desequilibrou. Teve uma quebrazinha do Mila, depois do Moisés, e daí o sistema é defensivo todo, né? Então ele se equilibrou. Então, por conta disso, o Rael, deve jogar esse jogo. Para ver se a gente consegue, com uma característica diferente do César, evoluir de uma forma diferente. Mas o César, muito bem, e foi uma opção minha de colocar o Rael por essa característica do Rael. E eu acho que ele deve jogar. Mário, o Paraná vai enfrentar de novo, né, um time que vai estrear treinador, já tinha acontecido contra a Portuguesa. O que você conhece do Osmar Loss? Ele até numa entrevista lá falou que vai fechar a casinha. O Cianorte tem uma das piores defesas do grupo, ele falou que vai fechar a casinha. Até falei isso com o Rafa, é mais um jogo que vai ter que ter muita paciência,
De repente, vocês estão esperando realmente o Cianorte um pouquinho mais resguardado nesse jogo de sábado? É o terceiro time seguido, eu acho, que nós temos uma troca de treinador, porque contra o Santo André nós jogamos 2 vezes seguida, mas no primeiro jogo tinha trocado o treinador, né? E no jogo anterior foi o Portuguesa, também tinha trocado o treinador, não bater na madeira aqui, Deus me livre, que tem troca de treinador. E isso traz uma dificuldade. O que nós conhecemos do Osmar, ele é um cara que trabalhou em alto nível já, então ele tem um olhar assim muito bom sobre o jogo. A característica dos times dele é de construir o jogo de trás, né? Mas assim, numa situação, pensando com a cabeça do Osmar, do professor Osmar Loss, assumiu, tem uma semana para entender bem como é que o time funciona, porque só quando, por mais que acompanhe, quando olha de perto ali é que dá para ter um entendimento. Eu acho que ele vem mais seguro mesmo. Pode nos surpreender, botar o time para cima, o Cianorte tem condição de fazer isso, mas eu acho que ele vem mais seguro e tentando contra-ataque. E nós vamos ter que ter paciência para conseguir chegar no gol do adversário, para atingir a meta ali, né, para a gente conseguir correr o risco de ser feliz, que nem dizia o Djonga. O Djonga falava isso, tem que correr o risco de ser feliz. E eu acho isso, pensando com a cabeça dele, porque é o primeiro jogo, se ele passa esse primeiro jogo, uma vitória ou com um ponto, ele ganha tempo para conseguir organizar e confiança na equipe dele, né? Então acho que a mobilização deve ser em torno disso. Mas o Cianorte é um time que tem condição de jogar atacante, tem 2 pontas rápidos, ele pode armar com o terceiro zagueiro que fez a lateral contra nós, se ele prender aquele ali e ele botar um lateral, ele pode fazer uma linha de 5 ali atrás. Tem bastante, ele tem algumas alternativas. E a gente está tentando treinar as alternativas pelo conhecimento das características do Cianorte, né? E, enfim, esperamos conseguir sair feliz, mas é mais um jogo difícil de um pré-entendimento, né? Do Santo André, o segundo jogo que a gente conhecia mais, se tornou um jogo difícil porque o Peixe, ele entendeu o nosso time, teve uma semana a mais para treinar e nos criou uma dificuldade. Mas a principal dificuldade foi a quantidade de faltas que nós sofremos. Foram 17 faltas, não é pouco, apesar que eu vi Brasil e Japão lá, acho que teve 19 faltas, uma quantidade de faltas, né? E a gente tenta treinar sem evitando, faz parte do jogo, não é uma crítica, é uma constatação, evitando fazer falta, tentando retomar a bola, induzindo o adversário ao erro ou tentando roubar a bola efetivamente, mas evitando fazer a falta. Às vezes o jogador faz a falta nem porque quer, né? Então esse jogo do Santo André com essa quantidade de falta picotou bastante o nosso jogo. Eu acho que ele vem assim, mais reativo, mas não dá para afirmar. Ele falou isso, né? Mas ele falou que gosta de construir também, é uma característica dele. Acho que ele vem mais reativo, acho que ele vem com uma linha de 5 ali, 4 na frente, com 1 lá na frente, nesse bloco baixo defendendo. E daí construindo ali tem uns jogadores rápidos, nós temos que tomar muito cuidado. É um jogo difícil que a gente vai precisar da nossa torcida nos empurrando, mais uma vez. Omar, tem sido um grupo bastante equilibrado. Na última rodada todo mundo empatou, mas o Paraná conseguiu manter uma distância bastante considerável para o quinto colocado de 8 pontos, e agora tem essa sequência dentro de casa. E a comissão técnica, você tem falado bastante do número mágico ali de 21, 22 pontos. São 2 jogos que pode mudar um pouco esse olhar do Paraná em projeção no grupo, pensando já em uma melhor colocação já para o mata-mata, tirar uma vantagem? A gente primeiro tem que classificar. Por que eu estou falando isso? Porque no futebol as coisas mudam em 15 minutos, né? Em 15 minutos, em 6 minutos. Nós tomamos gol com 6 minutos contra o Santo André. E mudou a nossa maneira de jogar, mudou o nosso espírito, a nossa confiança, ela diminui um pouquinho, e depois você vai retomando durante o jogo. Foi, como eu havia dito, uma experiência importante que nós precisávamos passar, e conseguimos passar sem perder, conseguimos passar pontuando. Então nós temos que conseguir a nossa pontuação. E a nossa pontuação provavelmente, é provável, pelo equilíbrio do grupo, que gire, em torno de 21, 22 pontos. Então, 2 jogos em casa, eles são importantíssimos. O primeiro jogo é esse contra o Cianorte. Tem que focar bem para buscar o resultado, para buscar a vitória. E
como é que eu poderia dizer assim? A gente tem que cuidar para não gerar essa ansiedade. Concentração total no Cianorte. A gente está estudando muito o Cianorte, tentando estudar como o Osmar Loz monta as equipes dele, tanto com um trabalho a médio e longo prazo, quanto numa chegada, né? O treinador tem as ferramentas que ele usa, estratégias ali, as cartas na manga que usa numa chegada para fazer o time jogar um pouquinho melhor rapidamente, enfim. A gente está estudando bem para tentar não ser surpreendido. Porque os times sabem que quando vem aqui na Vila Capanema, o Paraná pressiona alto, tenta roubar a bola no campo do adversário, não é sempre que consegue, e é um time vertical. Essa é a nossa característica. Então, eles sabem disso. E a gente não vai conseguir mudar nessa semana que nós trabalhamos, porque é assim que nós ganhamos os jogos e conseguimos os resultados. Então, é isso. Esse jogo é muito importante. Se nós ganharmos esse jogo, estamos com 18 pontos? 16, vamos a 19. Vamos a 19, fica muito próximo da classificação. Daí a importância. Espero que a nossa torcida nos empurre aí sabendo disso também. Omar, a gente conversou com o presidente, também com o Pedro Soriano lá em Santo André, e aí, obviamente, que falamos, né, da necessidade, ou da possibilidade, na verdade, de reforços até o fim da primeira fase, para que esse time esteja ainda mais fortalecido, ou esse elenco esteja mais fortalecido para uma fase mata-mata. Segundo o Pedro Soriano, não há negociação em andamento, mas obviamente estão de olho no mercado. E aí eu vou te transferir aqui duas perguntas que, para não dizer todo dia, quase todo dia a gente recebe. A galera fala muito do alemão, que passou por aqui em 2017, teve uma passagem destacada, e falam também sobre o Biteco, o amor que a torcida do Paraná tem pelo Biteco, há uma identificação mútua, né? O Paraná gosta muito dele e ele também sempre fala do Paraná nas redes sociais. Existe algum interesse da comissão técnica nesses dois jogadores? Hoje não, nenhum interesse. Mas futebol é hoje, né? Amanhã a história pode mudar. Mas a gente tem um centroavante que está fazendo gol. Nós temos o Iacovelli, que é uma ótima reposição para o Carlos Henrique. Isso não quer dizer que na frente ele não possa se transformar num titular. E hoje a gente não tem esse olhar, não. O olhar sobre o mercado a gente tem que ter, sempre. Por quê? Porque não é só... Outro dia eu estava conversando com um torcedor paranista, você fica falando que está aberto, não sei o quê, vai causar insegurança nos jogadores, tal. Não, o jogador sabe que as equipes têm um olhar, e as comissões técnicas, e o diretor executivo, os dirigentes estatutários, um olhar para o mercado. Não pode fechar os olhos para o mercado. Por quê? Porque o nosso time pode melhorar? Pode. E também porque a competição ainda a gente tem 6 semanas ainda de jogos, né? E alguém pode machucar, você pode perder. Você perde um lateral e o outro toma cartão, você tem que começar a improvisar. Então tem que ter no radar os jogadores que podem vir para uma emergência. E um ou outro jogador que possa ser um cara acima do bem e do mal, assim. Que os próprios jogadores olhem, né? Falam assim, não, esse cara aí tem que jogar, não tem condição de a gente, não vamos nem... Tem isso. Mas isso não quer dizer que a gente esteja olhando para buscar mais jogador, porque tem carência numa determinada posição. Hoje, pelo que nós temos apresentado, futebol é hoje. Amanhã é outra história. A gente, hoje, pelo que tem apresentado, tem correspondido muito bem para nós todos. O nosso grupo tem se caracterizado por os dois times que estão na liderança, e mesmo os que estão buscando ali a classificação, por não tomar gol. Desenhou assim. Não é que não, vamos fazer um time para não tomar gol, que tem uma projeção, todo um planejamento. Não, futebol é caótico. Você não planeja essas coisas. Mas ter um sistema defensivo sólido é o que caracterizou o nosso grupo até hoje. O grupo não nosso time, né? O grupo que nós... foi assim com o São Bernardo e os outros times também. Tomou pouco gol, está conseguindo fazer uma pontuação boa. Nós temos jogadores que têm um poder de definição bom lá na frente para fazer os gols, e isso está nos ajudando. Então, nesse aspecto, a gente não precisa ficar procurando atacante por enquanto, né? Mas eu sei da paixão da torcida por vários jogadores. Se eu pudesse, eu trazia o
Ricardinho, o Saulo, os caras todos, né, mas não é isso. E essa rapaziada tem uma capacidade de trabalho muito grande, a gente está trabalhando bastante. Os caras chegam lá para atleta, para o esporte é bastante coisa, para futebol é bastante coisa. É 8h30 no CT Ninho da Gralha, 8 horas, 8h30, vai sair de lá 12h30, 1 hora de trabalho, vídeo, vai para o campo, trabalha. Eu tenho trabalhado mais do que pede, às vezes, algumas vezes, os fundamentos da fisiologia, da preparação física, na antevéspera do jogo, as quilometragens estão sendo, porque a gente fica repetindo movimentos, repetindo a parte técnica, conversando bastante, e daí repete, para conseguir ter uma solidez, né? Então a capacidade de trabalho desse rapaz aí é muito grande, e isso que está nos fazendo ir para frente, e eu espero que continue assim. Então, por enquanto, não é o nosso foco trazer reforços, e os nomes que você citou ainda não estão no nosso radar nesse sentido. Omar, o São Antônio deu uma entrevista agora há pouco, né, falando de mais uma ação. Você teve a oportunidade de ir naquele jantar Salve o Paraná também. Claro, o clube, há uma união, né, nos bastidores de vários grupos para manter tudo certo, manter a casa em ordem. O quanto isso tem feito a diferença, o quanto vai ser importante isso até setembro, para que o Paraná consiga o seu objetivo final, que é conquistar o acesso e siga fazendo bons jogos? Todos os apoios que nós estamos recebendo são muito importantes, né? Toda mobilização, seja ela efetiva, concreta ou indireta, ela é muito importante para nós todos, né? Enfim, quanto mais paranistas estiverem nos apoiando, se juntando, se associando ao clube, e os jantares e tudo isso nos ajuda a conduzir o trabalho para frente. E também a gente se sente emocionalmente amparado, assim, as pessoas querem ajudar o Paraná, e nós estamos aqui hoje trabalhando no Paraná, a gente se sente amparado, é bom até para nós emocionalmente, assim. Então, enfim, estamos tocando o trabalho nesse sentido. Eu vejo que tem muita gente por fora aí ajudando, né? Às vezes eu converso com o presidente, com o Elton, com o Ailton, eles me dizem assim, né, que tem muita gente tentando, de alguma maneira, ajudar o clube, né? Os eventos aí, os comitês, enfim. É muito legal isso. Eu acho que pode ser bem maior, eu acho que pode ter uma aderência maior dos paranistas, mas isso já é uma mobilização, né? O Paraná caiu 3 vezes seguidas, cara. Isso aí é para desestimular qualquer torcedor, né? Mas o torcedor paranista, ele é guerreiro, ele gosta do time, ele tem muita relação com as raízes do time, né? Então, isso é importante. Então, venham para Vila Capanema ver jogo, tem uma pipoca doce aqui muito boa, pão com bife é gostoso, as crianças ficam brincando ali na arquibancada, tudo isso faz parte da história do Paraná, e você vai depois poder contar para os teus netos essa história. Fica ali no alambrado torcendo o Paraná, porque é muito importante a presença do torcedor paranista. É muito importante para o time a presença do torcedor, e é muito importante que o torcedor também curta o time nesse momento. Não interessa em que divisão que está. É o teu time, então vem apoiar o time, isso a gente conta muito. O nosso jogador, eu vou falar para vocês assim, falei algumas vezes, ele gosta da nossa torcida, e esse grupo que foi formado agora, ele gosta, até por conta dos resultados, claro, né? Então ele gosta da torcida, ele gosta do apoio da torcida. O torcedor paranista é impaciente? É impaciente, o jogador já entendeu isso, lida com isso. O zum que acontece na arquibancada, tudo, a gente lida com isso. Agora, quando vem o apoio, o grito de apoio, aqueles gritos de guerra, as canções que são cantadas, isso faz o nosso time se revigorar durante o jogo e nos ajuda a competir melhor. Omar, você falou de algumas posições, questão do Rael, do Brito, o Tadei foi titular pela primeira vez, e no estadual ele jogou muito até aberto pelo São Joséense. Como que você enxerga esse jogador no meio de campo? O que muda dele para o Marcelinho? E essa sequência também é importante. Você falou da questão, né, que no jogo é que você consegue pegar melhor os gestos. Pode ser esse o caminho dele? O Tadei, ele com a bola, ele é um ótimo jogador, né? Ele precisa ser mais competitivo em alguns momentos sem a bola. E não é nem ser um marcador excepcional. Ele precisa ser mais competitivo para cobrir os espaços. Sem a bola, às vezes quando a bola está no nosso pé, e não está exatamente no pé dele, ele tem que ter uma movimentação um pouquinho mais efetiva, ser mais competitivo. Mas isso eu tenho falado com os meias, às vezes eu converso com o Gabriel Correia,
O Everton também joga de meia, né? Uma função diferente. Eu converso com o Marcelinho, que a tendência do meia é ele, de vez em quando, se desligar do jogo. Daí ele para de competir 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos do jogo, e isso dificulta pra gente. Então, o Tadei, ele sendo um pouco mais competitivo, ele é um excelente jogador. Eu conversei com o Marcão, inclusive foi meu jogador no Palmeiras, que foi treinador dele na São Joséense, e o Marcão falou que ele é um dos jogadores que mais marcava na frente, né? Então a gente tem que achar esse Tadei marcador também, porque o Tadei te joga e a gente já conhece. Em relação ao Marcelinho, o Marcelinho procura o passe mais em profundidade, mais agudo, é um cara mais vertical, erra muito porque tenta muito, né? E é um jogador que recompõe mais rápido, ele é mais agressivo na marcação. O Tadei é um jogador que fica mais com a bola no pé, que o jogo flui um pouquinho mais no pé dele, tem um drible, é um jogador insinuante quando dribla e tudo, um pouquinho menos vertical que o Marcelinho, mas é um jogador, é um meia, né, um meia típico. Então o Marcão fez um milagrezinho lá com o Tadei jogando de ponta, mas eu sei que ele pode fazer. O Marcão falou que ele pode fazer ali se precisar. Eu tenho dúvidas, na verdade, assim, entre Tadei e os outros meia ponta que nós temos ali. Omar, ainda sobre os meias, queria que você falasse sobre o Gabriel Corrêa, se de repente ele já pode ser relacionado aí, né, pro jogo. Você sempre tem elogiado esse jogador, e também sobre o torcedor, né, na última entrevista, antes do último jogo em casa, você até se emocionou. Dá para fazer um novo desafio aí para o torcedor, e o quanto ele vai ser importante aí mais esse jogo dentro de casa? Então, no desafio na verdade, foi uma entrevista depois do jogo do Cianorte ali, né, que tinha me dito que o presidente achava que viriam 10 mil, e eu acabei falando que o ideal seria que viesse, e eu confiava que o torcedor paranista poderia vir 15 mil torcedores. Quanto mais torcedor vier aqui, melhor. Eu acho uma pena as crianças não poderem ainda, né, por conta da pandemia, entrar com jogadores no campo, tudo que a gente precisa trazer as crianças para o campo e o nosso torcedor. Eu acho que o torcedor vem em bom número. Tivéssemos nós conquistado uma vitória lá com o Santo André, o número de torcedores seria maior, com certeza. Mas o que o torcedor pode confiar? Que vai ter um time aguerrido, guerreiro, lutando o tempo todo pela bola, querendo o jogo, querendo vencer o jogo e defendendo com honra as cores do Paraná, a camisa do Paraná. Sobre o Gabriel Corrêa, nós temos o treino de amanhã ainda. Então nós temos o Lucão, goleiro, vai para o banco, e o Gabriel Corrêa, eu conversei com ele precisava de um processo de recuperação. Na outra semana eu já queria ter levado ele para o banco, mas ele ainda tinha fadiga no posterior da coxa por conta de uma lesão que ele teve ainda no estadual, e isso faz fibrose ali, tem toda uma questão clínica que não vale a pena a gente falar agora. E essa semana ele treinou a semana inteira bem, sem nenhuma dor, sem nada. Então é o Lucão, goleiro, e ele. Os outros eu vou definir depois, mas ele sabe que ele vai para o banco, que eu falei para ele que ele iria. Que ele é um jogador que ele pode ser muito importante para a gente, então tem que aos poucos ele se juntando. Ele é um meia, né? Meia canhoto, alto, e ele precisa saber do potencial que ele tem, ele se dá conta do potencial que ele tem, porque ele é um ótimo jogador, né? Ele teve uma passagem pelo Palmeiras, né? Então ele treinou algumas vezes. Quando eu estava lá no Palmeiras eu vi ele treinando, ele, o próprio Iacovelli, então eu já conheço já há algum tempinho. Ele vai para o banco. Agora, se vamos utilizar no jogo, é uma outra história. O que o jogo pedir é o que a gente vai colocar. A gente faz um plano de jogo para iniciar com 11 e tenta projetar mais ou menos o que pode ser feito no jogo, numa situação de ter que agredir mais, ou ter que se defender mais, ou manter um equilíbrio. A gente tem um planejamento ali, mas não é incomum você fugir do planejamento para criar uma outra situação. Valeu, rapaziada. Em 7 mil, né? 7 mil.